veio fazer aqui? Por que você fala hebraico? Foi você que fez sua mala? Ninguém te deu nada para você colocar aí? Essas são algumas das perguntas que se fazem aos visitantes que entram e saem de Israel quando uma pessoa está no aeroporto. A questão da segurança é muito forte no país, que já sofreu no passado com sequestro de aviões e sofre ainda hoje com ataques terroristas. Mas nas últimas semanas instalou-se um debate ainda maior sobre quem pode ou não entrar em Israel. Tem um monte de países que para entrar você precisa de visto. Você leva 1 milhão de documentos e então avaliam se você está ou não autorizado. E se suas opiniões políticas fossem determinantes para isso? Foi o que aconteceu com Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Elas são congressistas norte-americanas do Partido Democrata e são críticas às políticas de Israel em relação aos palestinos e já defenderam campanhas de boicote. A notícia de que elas seriam barradas veio após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tuitar que as duas odeiam Israel e a todos os judeus. Esse é nosso assunto hoje aqui no E Eu Com Isso, o podcast do IB, que fala sobre as relações entre Brasil e Israel, o judaísmo, cultura judaica e mais. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica, e nosso convidado hoje é o Leonel Karasik, doutorando no Centro de Estudos de Israel e Sionismo da Universidade Ben Gurion do Negev. Olá, Leonel, bem-vindo e obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Leonel, conta pra gente quem são elas, a Rashida Tlaib e a Ilhan Omar, e o que elas queriam fazer em Israel. Então, a Ilhan Omar, ela é uma deputada congressista americana representando um distrito de Minnesota, e a Rashida Tlaib de Michigan. E é bem óbvio o que elas queriam fazer desde o início, já tem algum tempo. A Rashida Tlaib foi até bastante interessante a trajetória dela, porque durante a campanha ela foi pressionada sobre essa questão do apoio dela em relação a Israel. Ela inicialmente disse que apoiava a solução de 2 estados e pouco depois passou a publicamente apoiar o BDS. Elas são parte de um grupo no Partido Democrata, que são elas e mais 2 deputadas, uma é a Ayanna Pressley e a Alexandria Ocasio-Cortez, que são mais à esquerda do Partido Democrata. Não é como se fosse também um grupo secreto. Elas são bem vocais nisso. E é um grupo que mais abertamente quebra um pouco o consenso que seja da liberal politics nos Estados Unidos, que é uma espécie de centro-esquerda, para adotar posições consideradas socialistas no espectro político americano. E, desde o início, a viagem delas seria para mostrar uma perspectiva crítica, nas palavras das mesmas, sobre Israel e a ocupação dos territórios palestinos. Isso não era mistério para ninguém, desde o início. E, Leonel, por que elas foram impedidas de entrar? Quero dizer, o que foi alegado para isso? Bom, alegados foram bastante... Enfim, essa história é um pouco complicada. A última das alegações foi que, ao procurarem se engajar em uma viagem cujo objetivo era única e exclusivamente a difamação de Israel e uma viagem regida pelos princípios do BDS, do movimento que pede boicote de Israel face ao que eles dizem transgressões da lei internacional, violações da lei internacional em relação aos palestinos. Foi como o primeiro-ministro Netanyahu alegou, né? Basicamente, elas estão vindo aqui para fomentar pautas que podem levar à deslegitimação internacional de Israel e, inclusive, potencialmente incitar o público palestino à violência. Essa foi a declaração oficial. Obviamente, a história, se você pega além das declarações oficiais, foi um pouco diferente disso. Teve todo um debate se elas deveriam entrar ou não, desde o início, desde que a viagem foi anunciada, por causa do apoio delas ao BDS. Eu acredito que os ouvintes saibam que Israel tem uma lei, aliás, uma emenda de lei que permite ao
Estado de Israel proibir pessoas que apoiam o BDS publicamente de entrarem no país. Então, primeiro, considerando a relação entre Israel e Estados Unidos, era bastante claro que elas iriam entrar, mesmo que com todas as suas questões. Depois isso foi revertido, tivemos o famoso tweet do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que elas odeiam Israel e todo o povo judeu, que Israel iria parecer muito fraco ao permitir a entrada, e finalmente Israel declarou publicamente que iria proibir, depois deu visto humanitário para Rashida Tlaib, que ela recusou. Uhum. É uma história com bastante, digamos, curvas, e não tentar se justificar somente pela questão da lei israelense é um pouco, digamos, você ignorar todos os detalhes. Dentro dos Estados Unidos, a Rashida Tlaib, quando ela foi eleita, basicamente ela selou o discurso dela com um termo que eu não sei se é apropriado dizer aqui. Ela basicamente, quando ela terminou, ela falou "Let's bring down that motherfucker", se referindo ao presidente Donald Trump. Se vocês quiserem censurar Fica à na edição vontade. final do podcast, tudo bem. Isso era bastante claro para mostrar que a pauta dela era a questão de trazer o impeachment para os Estados Unidos, ou colocar a pauta do impeachment como uma pauta central no Partido Democrata na representação do Congresso. E, obviamente, esse tipo de ativismo colocou ela na mira do presidente Trump. Então, tem que lembrar que o debate também é sobre a política interna americana. Uhum. Política doméstica americana não é somente sobre Israel. Israel é utilizado nessa perspectiva como um cabo de guerra entre os dois lados. E conta pra gente um pouco como foi a repercussão dessa história toda em Israel. Como é que a sociedade israelense reagiu a essa proibição de as duas entrarem aí? Olha, é um pouco complicado. Pela perspectiva dos comentários especializados, depende de quem você está perguntando também. Quem é um pouco mais crítico ao governo já entende de maneira clara que você está falando de um governo de transição. Netanyahu não conseguiu formar uma coalizão e existem dúvidas se ele vai conseguir formar a próxima e se vai existir um próximo governo Netanyahu. Muitos viram como simples populismo, já que o governo já está acabando, não tem por que você criar problemas com o Donald Trump, que foi o maior aliado do Netanyahu, enfim, foi um grande aliado desde que ele entrou na Casa Branca. Teve um diplomata israelense que ele escreveu no Haaretz, que basicamente ele falou, olha, quando o tweet do Trump chegou, o Netanyahu só pôde dizer amém, porque depois de tudo isso que os Estados Unidos fizeram, como reconhecimento de Jerusalém, reconhecimento do Golã, vamos adotar uma postura mais branda em relação à questão dos territórios. Tudo isso fez com que, basicamente, quando o Trump pedisse, olha, não vão entrar, e com certeza, qualquer um que fala sobre política externa, política internacional, sabe que isso foi fruto de negociações por canais diplomáticos. Provavelmente, diversos oficiais israelenses, em todos os níveis, no Ministério de Assuntos Estratégicos, no Ministério de Relações Exteriores, no gabinete do primeiro-ministro, entraram em contato com pessoas de Washington para falar sobre a entrada das duas. Isso não há dúvida. O tweet pode ter sido o momento em que vimos a mudança, mas com certeza, por trás dos bastidores, muitas negociações, muitas conversas, diversas reuniões. É sabido, por exemplo, que o gabinete de segurança, que é um gabinete de alto escalão que se reúne com Netanyahu, ou mesmo sem ele, entre os ministros, parou para discutir a possível vinda um dia antes. Então, acho que basicamente são esses fatores que eu acho que tem que ser levado em consideração quando a gente fala sobre isso. O Twitter é tipo diário oficial, né? Até chegar lá tem um caminho. Claro. E, assim, obviamente com o Trump é mais engraçado. Enfim, no Brasil agora, aparentemente, vocês também estão experimentando o que é ter um presidente que volta e meia usa o Twitter como plataforma oficial de comunicação. Volta e meia foi generoso da sua parte. Dia sim, outro também, né? Não, admito que aqui eu só realmente presto atenção no que
Enfim, é até engraçado. Eu só presto atenção no que há de mais absurdo, mas se eu só prestar muita atenção no que há de mais absurdo, eu não paro de prestar atenção. É. Mas, sim, de fato, olha, não é a primeira vez. E olha, continua. Hoje o Trump ainda tá. Ele acabou de twittar que todos os judeus amam ele. Ele é considerado. Muitos judeus consideram ele como o rei dos judeus. Meu Deus. O rei dos judeus. Boto em dúvida essa afirmação. E de manhã ele falou na comitiva de imprensa com o presidente ou primeiro-ministro da Romênia que judeus que votam no Partido Democrata são ignorantes de história ou são desleais. Ah, tá. Enfim, é aquela. Bom, enfim, eu não vou dizer off the record, mas pode gravar. Quem se ofende muito com as afirmações da Rashida Tlaib e da Ilhan Omar e diz que antissemitismo é sua grande bandeira, luta contra o antissemitismo é sua grande bandeira, mas não se ofende com essa declaração, eu coloco em dúvida essa idoneidade da pessoa um pouquinho. Então, não vamos citar nomes. E, Leonel, já aconteceu em Israel um caso similar a esse? Pessoas já foram barradas antes? Claro. Olha, tem que colocar uma questão clara antes aqui. Eu acho que o debate não é sobre se Israel pode ou não permitir pessoas, não pode ou não controlar suas fronteiras. É óbvio que pode. Não tem por que Israel ceder de maneira completa a sua entrada e dizer, bom, pode entrar quem quiser. Prerrogativa do Estado Nacional, questão mais absolutamente consensual entre, enfim, quem aceita que o Estado é uma entidade legítima. E em Israel isso é lei desde 1952. Existe uma lei chamada Lei de Entrada em Israel, onde está lá bem claro. O ministro do Interior tem prerrogativa de aceitar, deportar, conceder visto, etc., etc., a todo indivíduo não estrangeiro, obviamente, indivíduo que não tem direito à nacionalidade ou que não é um cidadão de Israel ainda, ele pode ser perfeitamente, ele é submetido ao regime de leis igual a todos os outros. Todos os outros países têm. Então, não é a primeira vez. Tem casos e casos. Por exemplo, a cidadania em Israel é baseada na lei do retorno, não vamos entrar em grandes detalhes. Todo judeu tem direito à cidadania em Israel, caso ele apresente documentos que comprovem. Então, isso aconteceu que um mafioso judeu-americano, chamado Meyer Lansky, tentou usar isso para fugir da justiça americana. Porém, tem um inciso na lei, muito claro, que diz que criminosos que tentem burlar a lei fugindo para Israel, podem ser deportados. Isso aconteceu. Não somente ele, o Norman Finkelstein e o Noam Chomsky também foram barrados em 2006, 2008. E, se eu não me engano, ano passado, ou retrasado, uma delegação de 20 deputados do Parlamento Europeu de partidos de esquerda também foram barrados. E foram barrados antes de qualquer coisa. Já avisaram desde o início que, a partir do momento que eles apoiaram o boicote de Israel, eles receberam eles foram barrados imediatamente. Uhum. Porque, no fim das contas, eu só vou lembrar a todos que a lei, ela é prerrogativa do ministro do Interior. Obviamente, casos e casos. E nesse caso, também o gabinete do primeiro-ministro estava bastante envolvido nisso, e tem também um novo ministério, que começou como uma secretaria, mas provavelmente hoje em dia seria o ministério por onde passam todas as decisões de política internacional em Israel, que é o Ministério de Assuntos Estratégicos do ministro Gilad Erdan. Então, já aconteceu antes. A gente não está falando também como se fosse algo revolucionário que mudou completamente a história do país. Uhum. Porém, nunca nessa intensidade e com parlamentares americanos, que é uma questão muito específica nesse caso. Uhum. E você acha que proibições desse tipo fortalecem argumentos de grupos como o próprio BDS? Sei lá, se esse tipo de política favorece ou prejudica Israel de alguma forma? Tem algum ponto positivo em evitar que críticos entrem no Estado e façam essa
Asbará, ao contrário, Asbará, só para contextualizar quem não conhece o termo, é a defesa de Israel. E eles estão indo, como você falou, não é mistério para ninguém, elas estavam indo lá para mostrar o ponto negativo, né, de Israel, que é a questão da ocupação, que realmente é de bom, na minha humilde opinião, não tem nada. Olha, é um pouco complicado. Estando aqui dentro, é aquele tipo de coisa que você fica um pouco. Tem várias, na minha opinião, tem um embate entre universalismo e particularismo muito claro. Quando você fala fulano que vai entrar em Israel e a única questão, e tudo que ele quer fazer é para falar sobre como, sei lá, Israel é igual ao apartheid na África do Sul. Incomoda você pensar, acho que provavelmente quando você se vê como sionista e você pensa que essa pessoa vai entrar para sair e vai falar, olha, sionismo é provavelmente, sei lá, ele vai falar que sionismo é supremacismo branco, que é parecido com o que os judeus fazem com os palestinos, a mesma coisa que os nazistas fizeram com os judeus, que é uma comparação esdrúxula, absurda e insulta em todos os níveis qualquer um que com mínimo de racionalidade. Realmente você pensa, olha, será que vale a pena deixar essa pessoa entrar? Obviamente, eu acho que o que eu tento fazer é pensar, olha, tem outras questões sobre liberdade de expressão, sobre até que ponto liberdade de expressão ela é restrita, onde ela é livre. Os críticos americanos eles estão falando algo muito claro, eles estão falando algo em relação à segunda emenda, que liberdade de expressão é um valor quase que absoluto e que você não deveria ser sancionado por isso. A perspectiva americana muito específica. E por que a apoia o BDS, então, se a pessoa não pode ser sancionada pela liberdade de expressão? Pois é, essa é a grande contradição. Então, eu até brinquei um pouquinho e disse, olha, no fim das contas é muito engraçado que duas pessoas que dizem que, pelo menos a Rashida Tlaib, que diz que Israel não deve existir, está muito impressionada por ter sido barrada por Israel, que existe bem claramente. Mas a questão aqui é um pouco complicada. Por exemplo, olha, eu leio livros que são de autores ligados ao BDS, com perspectiva crítica a Israel. Eu carrego eles na minha mala quando eu viajo, enfim, eu não apoio o BDS. Não tenho, inclusive, enfim, tenho críticas ferrenhas, porém, eu ficaria muito impressionado se um dia virassem para mim e falassem, bom, não sei, eu chego no aeroporto, mando abrir meu iPad e vão ver a minha coleção de livros do Kindle que tem esses livros, o que vai acontecer? O problema é que, enfim, essas leis não são operadas por uma entidade benevolente, são agentes públicos do Estado que trabalham, que vão olhar para você e talvez, enfim, vão falar, olha, eu acho que você é de esquerda ou não sei o que, já aconteceu. Um escritor de esquerda chegou em Tel Aviv, o cara falou, você é de esquerda, chamou ele para um interrogatório, falou, eu quero saber com quem você anda. Eu não acho que você deva sofrer sanções especiais por ser de esquerda ou de direita. Eu acho que é um pouco... Tem ecos de um autoritarismo que eu acho perigoso. Então... Bastante contraditória essa questão, né? É bastante contraditória, porque ao mesmo tempo é a questão de sopesar liberdade de expressão e a liberdade de Israel de defender suas fronteiras. Enfim, defender suas fronteiras, eu estou dizendo nesse caso, obviamente, eu não tenho questão alguma que em caso de uma ruptura violenta da fronteira que Israel tem que defender. Isso não passa por... Eu acho que o debate aqui é outro. O debate são esses indivíduos que, mal ou bem, você não tem como sopesar qual o dano de ideias. Então é um pouco complicado. Obviamente tem casos e casos. Porém, o próprio governo israelense faz isso. Essa lei, quando começaram a pegar ativistas judeus americanos que foram interrogados, o ministro do Interior falou, olha, pode parar de aplicar a lei com essa intensidade porque está causando problema. Não é como se a lei fosse absoluta também. A lei, lembrando, de acordo com a descrição do ministro do Interior. Na hora que deixou de ser conveniente, a gente aplicar menos. Então essa que é a questão que faz tudo isso um pouco mais complicado.
na minha opinião, que faz com que o debate não seja só, bom, clicou no like na página do BDS do Facebook, você pode esquecer. É um pouco mais difícil que isso. A história mostra muito bem, os casos recentes mostram muito bem. Sim, e falando em contradição, ao mesmo tempo em que apoiadores do boicote são barrados, pessoas com discurso supremacista branco ou até neonazista já foram liberados, né? Como o caso do Sebastião Gorka, por exemplo. O que você acha sobre isso? Então, isso é mais um daqueles... É um dos exemplos que eu digo como adotar o discurso de que, olha, fulano fez X, então foi barrado e acabou. É o tipo de... É um pouco... Você nota que tem esses furos. Quando convém, o Sebastião Gorka, o Gavin McInnes, que fez um vídeo, que é o fundador do Proud Boys, que é basicamente um grupo supremacista branco xenófobo, entrou. E a declaração do Trump de hoje, completamente em silêncio. E olha, eu posso te garantir que se a declaração fosse dita pela Rashida Tlaib, você teria pronunciamento de todo mundo, de diversos indivíduos da coalizão que não existiu, do Netanyahu. Porém, como não vale a pena você falar que o Donald Trump está errado, você maneira o discurso, deixa para lá, imagina, não vamos levar tão a sério, você tem que entender. Então, enfim... no fim das contas, a medição a escala de pode entrar, não pode entrar, ela é política. É o que convém àquele governo, àquelas pessoas que estão mandando no país no momento, né? Neo, até que... desculpa, fala. Eu acho que esse que é o perigo, porque, olha, nesses testes de lealdade, você não tem um limite. Simplesmente agora começa, bom, mas é o BDS, ok? Daqui a pouco bom, mas se você fala mal das comunidades judaicas na Judéia e Samaria, também de certa forma você deslegitimar Israel, então você também já não pode. E chega num ponto de que você, muitas vezes na diáspora, em Israel, qualquer discurso crítico em relação a Israel se torna antisionismo. Essa é uma discussão enorme, né? Até que ponto a crítica é antisionista ou não, né? E até, enfim, antissemita, mas isso daria horas de conversa. Claro, o problema é você deixar isso na mão do governo para ele falar, bom, isso aqui isso aqui não é. E, no geral, essas situações entram numa certa sinuca de bico. E chega no final e assim, bom... É o que eu sempre falo, começam nesse filtro de pureza ideológica, no final só sobra o próprio censor tentando, enfim, e finalmente ele fala, bom, sou vitorioso, finalmente, eliminei todos os opositores e agora ele não tem mais nada para falar com ninguém. E esse que é o perigo. Na hora que um Bezalel Smotrich, que é muito mais à direita do que o Netanyahu, chegar mais próximo do poder e puder falar, bom, agora todo mundo fala isso, também entram no inciso da lei, o que se faz? Como é que vai? E acontece. Israel, enfim, políticos israelenses são políticos, eles também erram, tem exageros, enfim, acho que nem preciso falar esse tipo de coisa. Eu espero que não. Tenho minhas dúvidas se precisa ou não. Uma das questões mais polêmicas em relação a toda essa história é que, bom, é uma das duas que agora eu não vou me lembrar qual que é, tem uma avó que mora aí, né, enfim, na Palestina, eu não sei exatamente qual é a localização geográfica, se é exatamente na Cisjordânia que mora, e teve essa questão do visto recusar. Ela recusou esse visto humanitário que era como se fosse uma troca. Eu li no Haaretz, né, essa questão que eles falaram, bom, você pode entrar para ver sua avó, mas não pode falar mal de Israel, e aí ela recusou, não foi isso? Sim, ela... Qual das duas que era? A Rashida Tlaib. Isso aí. Sim, ela tem uma avó que eu não lembro exatamente aonde, dentro dos territórios. E sim, concederam visto a ela. Eu, particularmente,
eu discordo do que ela fez depois. Eu acho que simplesmente existia a possibilidade ali dela fechar ela, de certa forma, se queimou, na minha opinião, porque ela deixou de maneira clara que a questão dela era visitar a avó e ela fez um cálculo, porque na real ela cancelou também porque os grupos palestinos falaram que ela estava se rendendo ao establishment israelense, que ela estava condicionando a ida dela a restrições de ativismo político. Enfim, eu particularmente, para ver minha avó, eu diria, ok, tudo bem, se não é para fazer ativismo, eu entendo, não é como se eu estivesse ganhando na situação. Enfim, nessa questão, eu acho que foi, enfim, um pouco mais complicado. Eu discordo do que ela fez. E tudo bem que, sinceramente, o visto humanitário israelense não foi por uma questão de ser magnânimo, foi basicamente para tentar mitigar o desastre diplomático que foi Barrage 2. Isso é muito óbvio. Tanto que, na hora que ela enviou a carta, o ministro do Interior mostrou publicamente a carta que ela enviou com as folhas de papel do Congresso americano, e para fazer disso mais uma propaganda, o que, enfim, um nível não muito, digamos, alto para você conduzir suas relações públicas. Mas assim, eu particularmente acho que quando ela recusou e tentou transformar isso mais uma questão política, foi uma decisão política. Ela falou, bom, ainda consigo fazer disso aqui mais um palco. Tanto que ela fizeram uma comitiva de imprensa agora, dizendo que todo mundo tem que viajar para Israel para ver a realidade da ocupação, etc, etc. A gente está falando de políticos, não tem nenhum tipo de mágica ou de pensamento, enfim, de raciocínio muito além disso. Tem um cálculo, tem um jogo político e foi tomada essa decisão. Uhum. Enfim, tem gente que apoiou, disse que ela tomou uma decisão moral. Se você olha por baixo, também não. Ela provavelmente, se ela viesse, isso iria enfraquecer a posição dela dentro do próprio grupo do BDS, porque ela estaria indo a favor do governo israelense e, ao mesmo tempo, isso, enfim, enfraqueceria a posição dela de alguém que está se conduzindo por uma conduta moral, que toda a conduta dela seria moral com a questão israelense, com o Trump. Enfim, política, como eu disse antes. Lianel, muito obrigada por conversar com a gente. A gente sabe que já está tarde aí. A gente agradece sua disponibilidade de esclarecer essa questão bastante complexa para a gente e para o nosso ouvinte. Eu espero que tenha ajudado e foi um prazer. E, enfim, sempre quando quiserem convidar, fiquem à vontade. Super obrigada, Mais cedo Lianel. da próxima vez. Combinado. Que horas são aí, só por curiosidade? Agora. São 15:01 já. Ih, tá tarde mesmo. Aqui são 15:07 da noite. Mas valeu mesmo. Nada, que isso. Até imagina. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. No IB Indica de hoje eu tenho 2 indicações, na verdade, especialmente para você, nosso ouvinte, que quer saber mais sobre literatura israelense. A primeira é o evento dos Profetas aos Poetas, que é uma parceria da congregação Betel com o IB, e vai ter esse encontro para falar sobre a obra do poeta israelense Yehuda Amichai. Quem vai participar é o Rabino Uri Lam e o professor Dr. Moacir Amâncio, que é o tradutor do Yehuda Amichai aqui no Brasil. Bom, se você ouve sempre o nosso podcast, já sabe quem é o Rabino Uri Lam, que participou com a gente no episódio de Judaísmo Reformista. Se você ainda não ouviu, pode voltar alguns episódios que você encontra aí no nosso papo sobre Judaísmo Reformista. O evento acontece no dia 29, na próxima quinta-feira, às 7:30 da noite, na Red House International School, que fica em Higienópolis. Você encontra mais detalhes no site do IB. E a minha outra dica, ainda falando sobre literatura israelense, é para você não perder o próximo episódio, já que esse será o nosso tema.